Oi, gente, tudo bem? Professora Karina, de língua portuguesa, professora dos nonos anos, e hoje eu estou aqui para explicar o roteiro 1 do terceiro bimestre para os nonos anos A e B. Então, a gente tem como habilidade, nesse roteiro 1 do terceiro bimestre, falar um pouquinho sobre a persuasão nos textos publicitários. Mas para a gente iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra persuasão. Uma palavrinha que a gente já vem trabalhando há algum tempo nas nossas aulas, já falamos bastante dela. Era uma palavra bastante presente dentro do gênero argumentativo, dos artigos de opinião, que a gente também já viu dentro das teses, argumentos, né? Nós já trabalhamos essa habilidade. Mas a persuasão também está presente dentro de outros gêneros textuais, como o gênero publicitário, que é o que a gente vai trabalhar nesse roteiro. Então, antes de mais nada, eu coloquei uma perguntinha aí, ó. Você já deve ter ouvido falar de persuasão, não é mesmo? Vamos relembrar o significado desse termo? Vocês lembram o que é persuasão? Então, persuadir, a persuasão vem do verbo persuadir, que nada mais é do que levar alguém a acreditar no que você está dizendo, né? Então, é você convencer o outro de que aquilo que você está fazendo ou que você está falando é a verdade. Então, nada mais é do que acreditar, fazer acreditar, convencer a outra pessoa a acreditar em você, tá? Muito fácil. Mas por que a gente vai falar de persuasão? Porque as propagandas e os textos de anúncio publicitário, eles têm muita persuasão. Vocês já devem ter percebido que dentro das propagandas na TV, nas rádios, né, onde quer que seja que elas apareçam, nas revistas, etc., a intenção da pessoa que produziu aquela propaganda é fazer com que você compre aquele produto. A intenção de quando alguém faz um anúncio publicitário é tentar te convencer a fazer alguma coisa. Por exemplo, a fazer com que você doe sangue, a fazer com que você doe medula óssea, etc. Então, vamos lá. Então, a propaganda, como você já deve ter percebido, ela tem como objetivo justamente o que foi exposto na definição acima: tentar convencer o público de alguma coisa. Por isso, sempre quando vir ou ouvir um anúncio, lembre-se que os publicitários são as pessoas que produzem as propagandas e os anúncios, tá? Estão usando a linguagem persuasiva para conquistar você. Seja através de palavras, das cores, das imagens, etc. Então, o que é importante saber? Que dentro de uma propaganda, a gente tem a presença da linguagem verbal, que são as palavras, tudo aquilo que está escrito, e da linguagem não verbal, que são o quê? As imagens, né? Que eles colocam ali dentro para chamar a atenção da pessoa que vai ver aquela propaganda ou ler aquilo que está escrito. As cores utilizadas dentro das propagandas e dos anúncios também são colocadas de forma proposital ali dentro. Então, uma propaganda, por exemplo, de um lanche lá do McDonald's. Por que o logotipo do McDonald's, por exemplo, é vermelho e amarelo? Porque, segundo os publicitários, as cores vermelha e amarela, elas induzem a pessoa a ter mais fome. Então, cada cor utilizada dentro de uma propaganda, ela tem uma finalidade específica. Assim como o uso das palavras, né, da linguagem verbal, que também tem uma finalidade específica dentro das propagandas. O uso das palavras, ela é muito importante dentro das propagandas, porque são essas palavras que geralmente vão servir para te convencer a comprar aquele produto ou a participar de um anúncio publicitário. Então, a gente tem também a presença, geralmente, dos verbos no modo imperativo. Lembra que os verbos no modo imperativo são aqueles que te fazem uma sugestão, sugerem algo, te convidam a fazer alguma coisa. Como assim? Como assim? Se eu disser assim, olhe para mim. Esse olhe é um verbo e está no modo imperativo. Qual foi a sugestão? Fazer com que você olhe
para mim. Então, dentro das propagandas, nós também temos a presença do verbo no modo imperativo, tá bom? E as imagens? As imagens são essenciais. A imagem nada mais é do que a linguagem não verbal, né? Como vocês já sabem. As imagens são essenciais dentro das propagandas, porque são elas que fazem com que a gente consiga imaginar aquele produto e faz com que a gente queira ter aquele produto de alguma maneira, tá bom? Então, a função é te persuadir, te convencer e principalmente fazer você comprar mais e mais. A fabricação de uma propaganda exige saber o produto, a utilidade, as características, as qualidades, as desvantagens e vantagens de você ter ou não aquele produto, o público. Qual é o público-alvo? Jovens, adolescentes, adultos, crianças. Então, dependendo do público-alvo de uma propaganda, a linguagem ela é específica para aquele público-alvo. É importante determiná-lo para saber o tipo de linguagem, né, que será utilizado, assim como eu já disse. Qual é o objetivo? Vender sempre é a principal meta. Contudo, pode ser apresentar algo novo, causar impacto, despertar curiosidade, aumentar a venda ou a audiência, etc. O estilo, as cores, tamanhos, tipos de objetos, tipos de letra, o pano de fundo utilizado, tudo isso é muito importante dentro das propagandas. Então, aí que a gente percebe, tá vendo? Como dentro de uma simples, né, parece simples, entre aspas, propaganda tem tanta coisa para ser pensada antes de desenvolvê-la. A função principal, fazer você comprar ou fazer você participar daquela campanha publicitária que está sendo feita. E isso está intimamente ligado ao projeto de vida. Então, se você gosta de desenhar, gosta de criar, você também pode ser um bom publicitário, né? E você gosta de falar, gosta de sempre estar convencendo alguém de que aquilo que você está dizendo é a verdade. Quem sabe aí não mora um publicitário dentro de você. É algo a se pensar. Então, agora a gente vai para as atividades e recursos propostos que eu coloquei lá no seu roteiro de aprendizagem. Então, é o roteiro 1 do terceiro bimestre, tá? Então, lá na primeira questão, eu coloquei assim. Escolha um dos comentários a seguir, marque um X e explique o motivo de sua escolha. Então, a gente tem aí as letras A, B e C. A letra A diz, comprei um tênis da moda porque todos do meu grupo têm um. B, não me importo com o tênis da moda, pois acredito que a moda é a gente que faz. A C, o que importa é ter algo para calçar. Qual dessas três letrinhas aí se encaixa mais no que você acredita a respeito do consumismo? Então, quando eu era adolescente, vamos dizer assim, eu provavelmente marcaria a letra A. Ué, todo mundo tem, eu também quero ter, não é verdade? Hoje, eu já acredito que a moda é a gente quem faz, mas também acredito que o que importa é ter algo para calçar. Quem nunca ouviu a mãe ou o pai dizer, né? Ah, mãe, pai, quero aquele tênis que passa propaganda na televisão, é tão bonito, eu gostaria de ter um daquele. E o pai e a mãe dizem, ah, menino, você não vai ter, não. O importante é ter algo para calçar, não vai ter aquele lá, que aquele lá é muito caro, né? Quem nunca ouviu isso? Então, você só vai assinalar aí aquela que tem mais a ver com você, com o seu estilo. E aí, a escolha é pessoal, tá? Não tem certo e errado, é o que você acredita. Na 2. Pensando nessas três alternativas da questão 1, é que você vai responder a questão 2. Então, na sua opinião, qual dos três comentários anteriores seria mais bem aceito? E aqui a gente está falando de público-alvo. Então, para um adolescente, ele gostaria de ter um tênis porque todo mundo do grupo tem? Ou para ele o que importa é ter o que calçar? E para um responsável pelo adolescente, os pais, os avós, os tios, quem quer que seja, você acha que ele vai escolher a letra A, B ou a C? Então pensa nesse público-alvo. E a letra C? Comerciantes de calçados. Ah, eu tenho uma loja de calçados, vamos supor, sou dona lá da Sapato Mania. E aí? Para mim, tanto faz ter algo para calçar ou será que é importante pensar na moda em si? Então, você vai escolher as letrinhas e colocar aí na frente, tá? Para os adolescentes, qual das três alternativas se encaixaria melhor? Para os responsáveis, quais das três se encaixaria melhor?
E para os comerciantes, quais das três se encaixaria melhor? Pensa nisso e responde. Fácil, muito simples. Tudo bem até aqui? Então, agora a gente vai ler uma entrevista cujo tema é o consumismo desenfreado dos adolescentes. Vocês têm que ler o texto grifando as partes principais para depois responder as questões, tá? Então, eu coloquei um asterisco aí, ó, na palavra consumismo desenfreado para explicar o que é isso. Consumismo desenfreado nada mais é do que o consumo que se baseia não na carência, não porque eu preciso daquilo, porque eu não tenho, porque é essencial para a minha vida, mas na vontade incontrolável de comprar. Então, hoje a gente tem um mundo capitalista, não é verdade? E a gente tem a televisão mostrando propagandas diversas o tempo todo para a gente. E quantas vezes a gente não adquiriu um produto porque a gente viu uma propaganda sobre ele e teve uma vontade incontrolável de comprar aquele produto. E é aí que a gente gasta nosso dinheiro sem ter necessidade, não é verdade? E não precisa ser só adolescente para isso, né? Às vezes a gente tem aí um adulto que não gasta o dinheiro dele com responsabilidade, é incontrolável na hora de gastar, e a persuasão tem tudo a ver com isso. Então vamos ler o texto. Então vamos lá, nós temos então uma entrevista, perguntas e respostas, vocês sabem disso, né? Então aí a pergunta é da revista Pense e Repense ao psicólogo Joaquim Dias. Então a revista diz assim: hoje vamos abordar o famoso tema consumismo desenfreado dos adolescentes. Sabemos que os adolescentes são persuasivos e têm uma excepcional inteligência para a idade que possuem. Como podemos explicar tanta apropriação de argumento para que suas vontades sejam atendidas? E aí o psicólogo responde: exato, os adolescentes sabem muito bem os produtos que estão na ordem dos seus desejos e usam os mais diversos argumentos para conseguirem o que desejam. Como, por exemplo, um adolescente entra em casa, não cumprimenta ninguém e vai para o quarto. Às vezes, fazem isso porque o pai não quer comprar o tênis que ele quer. Mantidos no mundo do ter, argumentos usados muitas vezes vazios giram em torno do consumismo desenfreado. Com eles, não há contra-argumentos, porque tudo se relaciona a compras. Qual a orientação que você dá aos pais em como proceder diante dos pedidos? Joaquim Dias responde assim: é necessário discutir com os filhos o que de fato é prioridade, o que é uma necessidade e não apenas um desejo de consumo. Por exemplo, se o filho pede um tênis ou outro calçado qualquer, o importante é fazer questionamentos se não existe outro que possa substituir, se a compra é mesmo a única solução. É necessário explicar que muitas vezes o mesmo produto pode ser substituído. Pense e repense. Como os valores ditados em casa podem contribuir? Sendo exemplo para os filhos, conversa e proximidade explicam muito mais que uma lição. Estar próximo significa debater constantemente este assunto. Um diálogo constante melhora o relacionamento com os filhos. Vamos lá então, ó. Então a gente tem as questões 4, 5 e 6. Não são difíceis, são bem fáceis, é pura interpretação de texto. E lembrando que quando a gente não sabe a resposta de uma pergunta, é só voltar no texto, ler novamente se for necessário para responder, tá? Eu não vou dar a resposta para vocês, claro. Eu vou ajudar explicando cada uma dessas alternativas, mas a responsabilidade de tentar entender e interpretar é sua, tá bom? Então vamos lá. A 4 diz assim: você concorda com o ponto de vista do psicólogo Joaquim Dias? O que é ponto de vista? Ponto de vista é a ideia, aquilo que ele acredita, que ele traz dentro do texto. Então, lá na entrevista que a gente acabou de ler, qual era o ponto de vista do psicólogo? Então, ele fala da importância da família ensinar os valores para os adolescentes. Que valores são esses? Fazer com que o adolescente compreenda que ele muitas vezes ele não precisa ter um produto para poder ter valor para alguém, né?
Será que essa aproximação entre família e adolescentes e filhos, né, essa conversa, esse diálogo constante, seria mesmo necessário? Será que essa conversa vai fazer o filho entender que ele não precisa daquele produto, que ele pode substituir por outro, que aquilo naquele momento não é necessário? Então você vai pensar sobre isso para responder a questão número 4, tá? A 4, então, como vocês estão percebendo, ela é pessoal. Cada um vai pensar acerca daquilo que acredita, de acordo com o ponto de vista do psicólogo lá dentro da entrevista, ok? A 5. Explique a mensagem a seguir. O que o psicólogo quis dizer com ela? Como eu já disse anteriormente, estar próximos dos filhos, saber o que fazem nas redes sociais, o que pensam sobre os assuntos do momento. Conversar sobre a importância de ser o valor na família e não apenas em ter o valor na família. Então, o psicólogo, ele diz isso e mostra a importância lá, tá em negrito, ó, o ser e o ter. Qual que é a diferença entre você ser e você ter alguma coisa? O ser é aquilo que você é, aquilo que as características, os valores que você carrega dentro de você e que ninguém nunca vai poder mudar. E o ter é aquilo que você tem. Será que as coisas materiais e os bens materiais que as propagandas mundo afora colocam aí para você é que vão mostrar quem você é de verdade? Ou aquilo que você tem dentro de você como característica psicológica, a pessoa honesta, a pessoa amiga, é que mostra os valores que você tem? E esses valores, muitas vezes, são passados pela sua família. É a sua família que vai fazer nascer em você todos esses valores. E é nisso que você vai pensar para responder a questão 5, tá bom? A 6. A revista Pense e Repense finalizou a entrevista com o seguinte texto: agradeço a entrevista. Com certeza, muitos pais entenderão como proceder melhor com os filhos nesta situação de consumo. Você considera que esse foi um bom desfecho? Você vai elaborar uma resposta explicando a sua opinião. Você acha que a revista, ela finalizou a entrevista de uma forma legal? Será mesmo que os pais vão entender melhor a partir dessa entrevista como eles vão proceder com os filhos adolescentes daqui para frente? Como eles vão convencer esses filhos que eles não precisam ter tudo aquilo que eles veem nas propagandas? Então, a mesma coisa, vai pensar e explicitar aí a sua opinião, ok? São questões fáceis, nenhuma delas, assim, tá difícil de entender, muito pelo contrário. E eu peço, então, que vocês entreguem o roteiro com bastante cuidado, tentando realmente responder as questões, não colocando lá como resposta não sei ou não entendi, porque mesmo que você tenha assistido a este vídeo e não tenha entendido, você tem o meu telefone lá em cima do roteiro, pode me ligar, mandar uma mensagem de áudio, de texto, a hora que for, que eu com certeza tô aqui justamente para isso, para tentar te ajudar a resolver, tá? Lembrando que os roteiros, eles são instrumentos indispensáveis para nós professores, porque é através deles que a gente vai conseguir dar a nota de vocês no bimestre, tá bom? Então não deixe de fazer qualquer coisa, tô aqui para aquilo que vocês precisarem, tá? Espero que todos vocês estejam bem, fiquem com Deus. Um beijo.